todos, canal Fosterwelt. Digamos assim que estamos bem próximos da câmera. Onde é que vocês acham que nós estamos? Vamos ver aqui primeiro com uma imagem micro um pouco aumentada, depois com uma imagem muito mais aumentada, porque nós estamos usando um super hiper drone. Estamos no Parque do Ibirapuera e estão fazendo aqui no Parque do... Fazendo o que aqui no Parque do Ibirapuera? Olha só, a ideia aqui é contar para vocês um pouco dessa importância da plataforma cultural para quem quer se destacar em termos empresariais, em termos, né, como colaborador de empresa. Então assim, vocês sabem, né, que as coisas começam a fazer sentido quando você começa a usar essas coisas na sua vida, né? Então assim, por que é importante? Eu tenho muita gente que me segue e fala assim, por que é importante tal coisa? Por que eu tenho que saber tal coisa? Olha só, saber porque é obrigado, nem pensar, porque isso não vai funcionar nunca, tá? A ideia é que vocês saibam as coisas porque elas fazem sentido, e se vocês não estão vendo sentido nelas agora, elas vão fazer sentido muito mais claramente quando você menos esperar. É num café na empresa, é num papo, sabe, sobre negócios, é numa oportunidade que você não esperava que fosse aparecer de trabalho para você, enfim. Então vamos começar aqui, ó, para vocês terem ideia do que eu tô falando, com uma coisa que é micro para uma coisa gigantesca, totalmente macro, que é o mundo dos negócios. Então vamos começar com o mundo dos negócios aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, estamos aqui no Parque do Ibirapuera, né, ó. Certo? Parque do Ibirapuera. Estamos sendo ajudados por um super drone, ó, que tá ali, ó. Dá até para ouvir o barulhinho dele, ó. Dá para ver ali, ó. Então, Parque do Ibirapuera, o que ele tem a ver com o nosso mundo de hoje e com o futuro de vocês? O Parque do Ibirapuera é de 1954, quer dizer, as principais obras que marcaram, né, o Parque da Marquise, do Parque de 54. E o 54, para quem é de São Paulo, vai lembrar que isso tem a ver com o quarto centenário. Então, quando a cidade de São Paulo completou 400 anos, né? Então aí foram criadas algumas obras, tá? Uns túneis em São Paulo. Então, metade da década de 50 nasce o Parque do Ibirapuera formalmente, né? Pessoal, só para lembrar aqui, ó, Ibirapuera significa, em Tupi-Guarani, significa árvore podre, né? Então era uma região que os índios diziam, já conhecidíssima pelos índios, né? Eles diziam que aqui não era um lugar muito bom porque tinha muita árvore podre. Por que a lógica da árvore podre? Porque vocês estão vendo aqui, né, que tem o lago, né? Então, qual é a ideia? Então tem o lago, e o lago aqui já existia, claro, né? Com um monte de árvore, né, centenária, árvore natural, tipo de Mata Atlântica e tal. Então, como ninguém mexia com isso daqui, e vocês sabem, onde tinha água, era um lugar bom ou ruim para morar? Vamos pensar aqui, vamos pensar. Se era bom ou ruim para morar? As pessoas geralmente me falam assim, era excelente, né? Porque as pessoas podiam beber água, né? Cara, mas tem um problema, não é isso não, porque a água, ela tem várias nascentes. Tem a nascente do Itororó, né? Já ouviu falar, né? Fui no Tororó, a musiquinha aí, ó. Fui no Tororó, beber água, não achei. Pois então, aqui pertinho da gente tem a avenida, vocês vão ver aqui, ó, no vídeo aqui, ó, tem a avenida 23 de Maio, né? Então o que acontece? A 23 de Maio era o grande celeiro de São Paulo. É da 23 de Maio que vinha comida, né, que as pessoas usavam, plantavam uma série de coisas ao longo da 23 de Maio, várias chácaras ao longo da 23 de Maio. E muitas nascentes, então água pura. Então as pessoas não precisavam vir até o Parque do Ibirapuera para beber água, né? Óbvio que não. E a água do Ibirapuera era uma água parada, entendeu? Agora a coisa está mais controlada, mas assim, estava cheio de pequenos riachos, pequenos laguinhos, né, com água parada. E água parada traz doença, entendeu? A gente já sabe hoje, né, por causa de dengue, etc. Isso também era assim né, lá sei lá, no século XVI. Então não fazia sentido a pessoa morar num lugar desse ou ficar frequentando um lugar desse. Então não era um lugar bom. Então Ibirapuera, terra de árvore podre, de madeira podre. Tá? Que é isso que está característica ao bairro e tudo mais. Bom, o que interessa pra gente saber aqui agora? Ó, que falar de quarto centenário me joga automaticamente aqui. Putz, olha, eu nem sou dessa época, hein? Mas assim, fica entregando a idade aqui, né? Me joga aqui, olha só, vai aparecer pra vocês aí uma musiquinha, pessoal, que fala de... tocava nas rádios dos anos 50, 60, que é alguma coisa do tipo. Eu não lembro nem de quem é essa música. Peri Ribeiro, posso estar maluco aqui, ó. Mais ou menos assim, ó, os acordes. São Paulo que amanhece trabalhando, São Paulo que não pode adormecer, não sei o que, no sonho do paulista. Bom, enfim, não sei a letra, óbvio, né? Mas você vê como marcou, né? E isso daí tem tudo a ver com São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um entroncamento de negócios. Então nós estamos aqui, eu falei, perto da região
perto da Avenida 23 de Maio, que tem tudo a ver com a história de São Paulo, porque era um lugar super, né, então ligando aqui a Zona Sul, a Zona Central de São Paulo, a Zona Norte, e na 23 de Maio a gente vai encontrar, porque a gente chama 23 de Maio justamente por causa da Revolução de 32. Então olha lá, o que isso tem a ver com tudo, né? São Paulo é uma cidade que vive de negócios, mas nem sempre foi assim. São Paulo, como eu falei agora há pouco, né, com uma qualidade de agrícola muito boa, São Paulo já se configurava como um lugar bom para as pessoas se fixarem na terra, né? Que o clima é bom, dava para plantar uma série de coisas, verduras, podia viver morando aqui, né? Sem precisar pegar frutas e verduras e comida fora da cidade de São Paulo. Pois então, como é que a cidade conseguiu se expandir? Conseguiu se expandir porque novas áreas foram sendo incorporadas à área cultivável, né, que já existia em São Paulo. E aí começa a história do café. É o café que vai dar uma super hiper, olha o café aí, ó, uma super hiper e mega acordada em São Paulo. Porque São Paulo, pessoal, até 1890, uma imagem para vocês aqui, ó, era uma vilinha, sei lá, acho que eu lembro de um diário de uma senhora, depois eu vou colocar aí que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela escrevia em 1870, se eu não me engano. Olha, eu sei que no final do século XIX, São Paulo devia ter o que? 23 mil pessoas, tá? O que vai mudar tanto assim em São Paulo? Então vamos lá, por quê? Uma pergunta que eu nunca queria me calar, né? Porque eu não sou de São Paulo, pelo meu sotaque dá pra perceber que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de onde? Meu sotaque é um sotaque típico, deixa eu ver de onde. Do Chile? Não, meu sotaque é de Santo André da Borda do Campo. E Santo André é mais antigo que São Paulo, hein? E nessa letra dessa música aí, desse hino que eu falei agora aí, fala de Santo André também, que eu me lembro e fala de Santo André, só não lembro a parte. Mas enfim, voltando aqui, o que vai acordar São Paulo, né? Por que eu vim nascer nessa região aqui, né? Por que as coisas... Porque tem muita gente aqui, porque o centro financeiro fica em São Paulo. Então essa é a pergunta aqui, ó. Pense comigo, por que o centro financeiro, o maior centro financeiro da América Latina, essa é uma pergunta garrafal, que eu vou colocar bem grandona assim, ó. Por que o maior centro financeiro da América Latina fica em São Paulo? Aquela cidade lá que a gente falou agora aqui, ó, né? A imagem de novo aí, com seus 23 mil habitantes, isso não ia virar nada, né? Ia ser mais uma cidade, né, perto de um país que era todo litorâneo. Vamos lembrar também, São Paulo não fica no mar, né? São Paulo fica perto da Serra do Mar, mas São Paulo não tem água de mar aqui, né? Então, aí as pessoas falam assim, o Parque do Ibirapuera é a praia do Paulista. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu sou daqui, a gente não encara assim não, viu? Porque praia pra gente assim, pega aqui, vai, pega imigrantes, pega Anchieta, estradas super mega modernas, aí depois vem de novo, né? Por que as estradas de São Paulo são tão boas? Cara, é porque o dinheiro flui, porque a coisa tem que, as mercadorias têm que escoar, então precisa ter estrutura para isso, o mínimo de estrutura. Então é o maior porto da América Latina, são as melhores estradas, exatamente para poder fazer com que a economia continue girando. Mas vamos voltar lá. O que vai dar essa chaculejada, assim, vai dar essa super bordoada em São Paulo e São Paulo vai acordar para o mundo? É o café. O que tem a ver o café? Bom, o café o café vem do Rio de Janeiro, lá da Quinta da Boa Vista, a imagem aí da Quinta da Boa Vista para vocês, ó. Então o café vem lá da Quinta da Boa Vista, trazido pela coroa portuguesa. E o café, pessoal, tem uma história muito legal, mas é linda a história do café. Bom, café vem do árabe, né? Aqui em São Paulo tem vários cafés super legais. Aliás, depois nós vamos fazer um vídeo só sobre os cafés de São Paulo. A gente grava muito em café, né? E vocês vão ver como tem café legal em São Paulo. Então café vem do árabe, né? Reza a lenda que era porque as cabras comiam café e ficavam muito mais agitadas, tal. Aí viram que era uma bebida boa, né, para poder acordar as pessoas. E justamente é o café, é muito louco isso, que vai, essa é a vontade de tomar café, que vai acordar São Paulo. Então São Paulo vai ser despertado assim como as cabras também foram. Louco isso, né? As cabrinhas aí tomando café. Porque elas gostam do fruto do café, né? Vermelhinho e tal. Então, volta aqui comigo. Você acha que eu me perco? Me perco às vezes, mas eu volto. Olha só o que acontece com o café. O café começa ali com os portugueses, né? Que vieram lá que vieram fugidos lá de Napoleão Bonaparte, você sabe, né? Napoleão Bonaparte, né? Deu um ultimato para a coroa portuguesa para sair dali, né? De onde eles estavam, porque eles iriam entrar em Portugal e dominar Portugal. Então vamos lá, isso começa no século XIX. Aí a coroa portuguesa vem para o Brasil. E o que tem a ver São Paulo com isso? São Paulo nada, né? Porque São Paulo está isolado, né? Toda a ideia, todas as cidades, elas se desenvolviam todas no litoral, né? Rio de Janeiro, Salvador, né? Olinda, era tudo litoral de São Paulo, é tudo litoral do Brasil. Então como é que São Paulo entra nessa história? São Paulo vai entrar porque o café é produzido no Rio, mas ele não se dá muito bem. Eu tô falando com vocês, tem
Os pássaros aqui super amiguinhos. Oi, pássaro. Eu sou seu amigo, que eu sou vegano. Eu não jamais vou comer um pássaro. E me perdi no pássaro aqui. Então, o que tem a ver isso? Tem a ver que São Paulo é uma cidade que fica no entroncamento, né? Porque o café nasce no Rio, vem do Rio, pega o Vale do Paraíba, a imagem do Vale do Paraíba aqui, ó. Pega o Vale do Paraíba e vem vindo e tal, até encontrar a tal da Terra Roxa, né? Que eu contei num vídeo que nós gravamos lá na BMF, Bolsa de Mercadorias do Futuro, aqui de São Paulo também. Aguardem, viu? Porque em breve, eu fiquei sabendo hoje que em breve teremos imagens diretamente de outro lugar muito emblemático no mundo chamado Johannesburg, chamado South Africa. Foster Veld, já falei pra vocês, tem rodinha, asinha e drone, né, nas nossas vidas. Então vamos lá, café. Vem pelo Vale do Paraíba, vem andando até encontrar as terras roxas de São Paulo, que é interior de São Paulo, né? O que acontece? Essas terras são as perfeitas, porque são as terras do Vale do Paraíba, né? A imagem do Vale do Paraíba aí, porque faz um calor danado durante o dia, mas à noite esfria muito. Então o café gosta disso. E é um lugar, isso é bom para evitar pragas, inclusive, né? Então tem até algumas fazendas modelo que estão lá disponíveis ainda para visitação, super legais, em Vassouras, em Resende, né? Depois nós vamos mandar umas imagens para vocês aqui, uns links, vocês vão gostar de ver. Pois então, aí lá tá o Vale do Paraíba, não sei o que e tal. Aí você pensa, como que o café ia ser escoado? Não fazia sentido voltar para o Rio de Janeiro, entendeu? A lógica, o café foi meio que jogando, né, o desenvolvimento da cidade de São Paulo para o Porto de Santos. Então também aguardem em breve um super vídeo lá feito no Porto de Santos. É um lugar super emblemático para mim aqui, né? Para muita gente, mas para mim especialmente. Muito a ver com a minha família e tal. Bom, enfim, reminiscências à parte. O que acontece? Porto de Santos, um porto natural, né? Quer dizer, com uns trapiches lá, e precisava escoar esse café. Então o café vem para o Porto de Santos, e do Porto de Santos ele vai buscar mercados principalmente na Europa, por causa da relação já que existia da coroa portuguesa com os seus comerciantes, né? Todo o pessoal que já fazia comércio com Portugal. Então aí pensa comigo aqui, mas espera aí, vocês podem me perguntar, mas a lógica do Brasil não era o açúcar? Sim, mas o açúcar ele continua, mas o que vai mandar mesmo, o que vai fazer com que a coisa mude total é o café, porque o café, ao contrário do açúcar, o café é um produto elástico. A demanda por café, ela varia conforme a renda. Então, ó que céu maravilhoso em São Paulo. E tem avião passando, a tosse porque é falta de água ou falta de café, é isso. Então, café é um produto elástico, né? Quer dizer o quê? Que a demanda por café, ela varia de acordo com a renda. Então, se tem renda para consumir, café tem demanda. Se não tem renda, café, né, fica parado. Então, o café ele começa a ficar tão importante para o Brasil, porque ele vai trazer uma renda, ele vai capturar renda do exterior. Então, olha só, o consumo de café não era no Brasil, o consumo de café vinha do exterior, né? Então o café era consumido fora do Brasil, a demanda por café no Brasil era muito baixa, hoje aumentou muito, claro, mas o café ainda é essencialmente exportado, né? A maior parte é exportado. Pois então, o café é exportado, o café ia para a Europa e a moeda forte da época era a libra esterlina. Vou colocar a libra aí, ó, para vocês, ó. Então a libra esterlina. Aí a libra entrava no Brasil e isso permitia a que o país importasse aquilo que precisava, porque não tinha, quase nada era produzido no Brasil, né? As coisas basicamente eram todas importadas, né? Olha o nosso amigo ali, ó. Hello there! Do you wanna talk with me? Tá vendo ele ali, ó? Ó que bonitinho. Aquele ali é amigo, ó. Cara, parece que a gente tá assim, tipo... Odisseia, como é que chama lá? 2001, Odisseia no Espaço. Coloca aí o filme do Stanley Kubrick. Aliás, ó, a gente fechou hoje aqui, ó, um programa aqui, um patrocínio aqui pra gravar. Vocês vão gostar disso aqui, ó. Pra gravar os top 10 das coisas aí, de livros, de filmes, de tudo aquilo que tem a ver com plataforma cultural. Vocês vão gostar pra caramba. Pois então, aí o café é exportado, traz as libras e as libras permitem fazer importações. Todo esqueminha aqui pra vocês aqui, ó. Então vem moeda estrangeira e moeda estrangeira conversível, porque não dá pra importar, por exemplo, sei lá, uma máquina para a indústria, e aí tá a sacada de São Paulo, se não tiver a moeda forte, tá? Então vem a moeda forte, que é a moeda conversível, que os bancos aceitam. Depois também vai ter vídeo só sobre moeda forte, porque esse é um assunto que eu sei que, olha, só um parênteses aqui. Parênteses aqui! Câmbio é das coisas mais difíceis que existem em economia, tá? Então o papo aqui com vocês não é sobre economia, não é sobre câmbio, é sobre negócios em geral, né?
nós estamos falando de plataforma cultural para vocês, mas câmbio é das coisas mais herméticas que existe. Mas nós vamos decifrar isso para vocês aí. Mas basta por agora entender o seguinte, que vem a moeda conversível, e a moeda conversível, ela é conversível por isso, né? Porque ela é aceita no mundo inteiro, ela é intesourável, os bancos topam guardar essa moeda. Então todo mundo topava vender coisa para o Brasil, porque o Brasil tinha libras esterlinas que vinham do café. Fala assim, pô, mas também não, João Marco, mas também isso não vinha do açúcar? Sim, mas vinha do açúcar, mas o açúcar é aquela coisa, né? Ele não tinha os seus repiques, e o café não, né? O café tem, né, os peaks and valleys, né? Então tem o ponto alto, o auge de consumo de café, quando está sobrando dinheiro na Europa, e depois entra os Estados Unidos, né, também nessa parte do consumo, e depois tem os vales, quando vinham guerras. Se ela tem uma guerra aí super importante, que eu também faço questão aqui que a Foster grave para vocês aqui, nós vamos gravar um material sobre as guerras balcânicas, né, as guerras nos Balcãs, duas guerras super importantes nos Balcãs que depois acabaram resultando na Primeira Guerra Mundial, e aí mudou tudo no mundo.